Boa noite. Boa noite. Fãs, amigos e parentes prestam homenagens para lembrar um ano da morte da cantora Marília Mendonça. O Irã admite pela primeira vez que forneceu drones para a Rússia antes da invasão da Ucrânia. A modernização da agricultura brasileira deve abrir mais de 100 mil vagas tecnológicas nos próximos 2 anos. No primeiro Natal, sem as restrições da pandemia, comerciantes apostam na volta do Papai Noel para impulsionar as vendas. Uma exposição inaugurada em São Paulo destaca a importância de personalidades negras para a história e a cultura do país. E a brasileira Raíssa Leal pode coroar a temporada perfeita com mais um título no skate. É a partir de agora no Jornal Nacional. Há exatamente um ano, uma tragédia abalou milhões de brasileiros. A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos em um acidente de avião no interior de Minas. Hoje, fãs foram ao cemitério onde Marília foi enterrada, em Goiânia, para homenagear a cantora que revolucionou o sertanejo. Flores para a rainha da sofrência. No cemitério que a cantora foi sepultada, ao lado do tio, que também morreu no acidente, o coro dos fãs trouxe os sucessos do sertanejo. Eu serei eternamente um sofredor apaixonado, porque eu sempre vou escutar Marília Mendonça. Marília representava tudo pra gente. Ela era uma das melhores artistas pro mundo todo. Ela não era só reconhecida aqui no Brasil, mas fora do Brasil. É muito difícil falar dela. Para carinho de fã, não existe distância. O Lucas veio do Rio de Janeiro prestar homenagens. É estar com ela mesmo depois de ter estado com ela em vida, da gente ter cantado junto, em shows e ver a cortina se abrir, ver ela aparecendo ali com o sorriso único que ela tinha. E agora a gente vem aqui mostrar, eu e diversos fãs estamos aqui hoje mostrando essa eternidade, o amor eterno, né? O amor dos fãs, mesmo um ano depois da morte da cantora, não é só o talento que ela tinha, mas a pessoa acessível que ela era. Marília Mendonça era assim uma grande cantora, famosa do mundo sertanejo, mas também a mulher simples que quando estava compondo de madrugada, saía de pijama de casa atrás de um sanduíche para matar a fome nos carrinhos de lanches por Goiânia e foi vista fazendo isso várias vezes. Nunca deixou a fama subir a cabeça e continua sendo uma das cantoras mais ouvidas pelos brasileiros. A artista que conseguia reunir multidões e que se emocionava com o público. Nasceu em Cristianópolis, no interior de Goiás, e logo veio com a família para Goiânia. Desde muito jovem já cantava e fazia composições. Eu já tenho o meu carro. Ele é meio que atemporal, sabe? Foi um fenômeno que veio para mudar tudo. E vai persistir, vai ser uma coisa que a gente não vai esquecer. Para fazer uma música, a pessoa fala assim, que tem que fazer uma música, tem que ter várias palavras, não sei o quê. Só que o simples que é o difícil de fazer. E ela, tipo assim, você escuta a música uma vez, você já entende. O caminho desse sucesso todo tinha uma agenda lotada de shows. Internacional prevista para este ano. A Cássia ainda guarda o ingresso do show que seria realizado em Caratinga, Minas Gerais, cidade onde Marília Mendonça e mais 4 pessoas morreram tragicamente. Serve de lembrança para mim, não é um dia bom, foi uma fatalidade, mas serve para eu lembrar que eu não era fã, eu sou fã. Só morre quem é esquecido e ela nunca será. Ainda hoje, Marília é exemplo para quem tem um caminho inteiro pela frente. Ai, que caminho por ela, em homenagem a ela. Se depender de mim, de todas as mulheres que ela incentivou e representa pra gente, não vai acabar esse legado nunca. Além de Marília Mendonça, o acidente matou o tio dela, um produtor, o piloto e o copiloto do avião. No interior de Minas, fãs também prestaram homenagens. Numa praça de Caratinga, a cidade onde ela se apresentaria no dia em que morreu, artistas da região cantaram os sucessos de Marília Mendonça. Dezenas de pessoas acompanharam. Durante uma missa na Catedral de São João Batista,
o padre lembrou as 5 vítimas da tragédia. A Polícia Civil de Minas Gerais declarou que aguarda laudos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, para concluir as investigações. A Aeronáutica informou que também está concluindo a apuração sobre as causas do acidente. Amanhã, o Fantástico traz uma entrevista com a mãe de Marília Mendonça e uma investigação sobre ataques de ódio numa escola de alto padrão de São Paulo, que terminaram com a expulsão de 8 alunos. 2 militares da Aeronáutica morreram na queda de um avião em Santa Catarina. A aeronave, usada para treinamento, seguia do interior de São Paulo para a capital catarinense quando perdeu o sinal ontem à tarde. Hoje, ela foi encontrada destruída numa área de mata fechada em Canelinha, na Grande Florianópolis. Os nomes das vítimas não foram divulgados. A Força Aérea Brasileira vai investigar as causas do acidente. O Irã admitiu pela primeira vez ter enviado drones à Rússia. A Ucrânia e aliados acusam os russos de usarem drones iranianos em ataques contra civis. O ministro das Relações Exteriores iraniano confirmou que o Irã forneceu drones à Rússia. Hossein Amir Abdollahian não especificou a quantidade. Disse que foi apenas um pequeno número e meses antes de as forças russas invadirem a Ucrânia. O chanceler iraniano garantiu que, se for provado que a Rússia usou drones iranianos na Ucrânia, Teherã não vai ficar indiferente. Mas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o acusou de mentir sobre a quantidade, já que, segundo ele, as forças da Ucrânia têm derrubado pelo menos 10 drones iranianos por dia. Zelensky acusou também o Irã de cooperação terrorista ao apoiar a guerra da Rússia. E mandou um recado: no mundo moderno, terroristas e cúmplices não vão ficar impunes. O assunto preocupa as Nações Unidas. No mês passado, potências ocidentais pediram uma investigação para apurar se a Rússia usou drones iranianos para atacar civis na Ucrânia. O fornecimento é uma violação às sanções da ONU contra o Irã. Autoridades ucranianas têm relatado um aumento no número de ataques com drones contra a infraestrutura do país, principalmente usinas de energia, e afirmam que são um modelo fabricado pelo Irã. A Rússia nega usar drones iranianos para atacar a Ucrânia. Esses equipamentos foram apelidados de drones kamikaze, porque são destruídos no impacto. Eles têm 2,5 metros de envergadura, pesam 200 quilos, são capazes de carregar cerca de 40 quilos de explosivos, podem voar até 2.500 quilômetros, numa velocidade de 185 quilômetros por hora. Mesmo com as forças ucranianas interceptando grande parte desses drones, os que conseguem chegar ao alvo são capazes de realizar grandes estragos. Os ataques já provocaram uma série de apagões e estão levando a racionamento de energia logo na chegada do frio. O cantor Aaron Carter, de 34 anos, foi encontrado morto hoje na casa dele, no estado americano da Califórnia. Ainda não se sabe a causa da morte. Aaron fez sucesso no fim dos anos 90, quando ainda era criança, com hits voltados para o público adolescente. Em 2001, ele se apresentou no Rock in Rio. Aaron era irmão de Nick Carter, um dos integrantes do grupo Backstreet Boys. Há 3 anos, Aaron relatou sofrer com problemas de saúde mental, como ansiedade aguda e depressão. 13 pessoas morreram num incêndio numa boate na cidade russa de Kostroma, a 300 quilômetros de Moscou. Há indícios de que o fogo teria começado quando um cliente acendeu um sinalizador dentro da casa noturna, que estava cheia. Um suspeito e o responsável pela boate foram detidos. Mais de 200 pessoas conseguiram sair do prédio. O combate às chamas levou horas e só terminou no fim da madrugada. A escalada da tensão na Península Coreana teve mais um capítulo neste sábado. Coreia do Sul e Estados Unidos voltaram a fazer exercícios militares conjuntos com dezenas de caças. A manobra estava prevista para acabar ontem, mas foi prorrogada depois que a Coreia do Norte disparou outros 4 mísseis de curto alcance neste sábado. O regime comunista tem lançado uma série de mísseis, deixando o Ocidente em alerta. Os americanos vão às urnas na terça-feira para renovar a Câmara e parte do Senado.
No último fim de semana de uma campanha acirrada, os partidos Democrata e Republicano escalaram nomes de peso em busca de votos. O ex-presidente Barack Obama é a figura mais popular do Partido Democrata e o melhor cabo eleitoral. Hoje ele esteve em Pittsburgh, na Pensilvânia, para dar uma força ao candidato ao Senado John Fetterman, visto como estrela em ascensão entre os democratas. No discurso, Obama criticou o hábito de demonizar os adversários políticos. Isso cria um clima perigoso, ele disse. Na terça-feira, os americanos vão às urnas escolher toda a composição da Câmara e de 1/3 do Senado, além de governadores em 36 dos 50 estados. A eleição é decisiva para os próximos 2 anos de mandato do presidente Joe Biden. O Partido Democrata tem maioria nas 2 casas e conta com a vitória na Pensilvânia para manter o controle do Senado. Na Câmara, o favoritismo é da oposição. À noite, o presidente Biden também esteve na Pensilvânia para dar apoio a Fetterman. Antes, Biden fez campanha em Illinois, onde acusou os republicanos, de caso retomem o Congresso, tentarem desmontar os programas de seguridade social e assistência médica para idosos. Ele disse que esses programas são que nem rocha, uma garantia sólida. Os republicanos têm um cabo eleitoral de peso, Donald Trump, que também viajou à Pensilvânia para apoiar o candidato republicano ao Senado, Mehmet Oz. Trump é a figura mais popular dentro do partido e espera-se que depois do resultado dessa terça-feira, ele lance sua candidatura para voltar à Casa Branca em 2024. A seguir, a realidade virtual ajuda no tratamento de crianças com câncer. E a modernização do agronegócio. Nos próximos 2 anos, o agronegócio brasileiro vai abrir mais de 100 mil vagas no setor de novas tecnologias. Por isso, muitos trabalhadores do campo estão em busca de qualificação. O curso da Federação da Agricultura de Goiás ensina a desenvolver novas tecnologias para o agronegócio. Essa plaquinha que a gente está falando de fazer a leitura de um medidor de leite. Mas você pode também ler o tanque de um trator, quanto de diesel tem lá dentro daquele tanque. O Sávio quer um emprego nessa área. Sempre pesquisando uma coisa ou outra, conversando com uma pessoa ou outra, e abriu essa oportunidade e aqui estou. O Augusto é engenheiro agrônomo. O Carlos, gestor da informação. Eles acabam de abrir uma startup, uma empresa de inovação voltada ao agro. Essa é uma dupla que está fazendo toda a diferença na vida do produtor hoje. O engenheiro agrônomo com toda a sua especialidade de manejo, mas que vai somar força junto com outro profissional da área tecnológica que atende e aumenta seus resultados. Na prática, o que esses jovens estão desenvolvendo são ferramentas, aplicativos que vão ajudar a aumentar a produção de alimentos, usando menos adubos, menos defensivos agrícolas. É a chamada agricultura 4.0, ou agricultura de precisão. E junto com essa nova forma de produzir, surgem também novas formas de trabalhar. O setor deve abrir quase 110 mil vagas que exigem os conhecimentos tradicionais do campo, aliados às novidades tecnológicas digitais. Então, o que nós propomos no curto prazo, principalmente, são ações rápidas, o que nós chamamos de microcursos e microformações, estão lá na frente, perto das pessoas que estão atuando no campo, trazendo pequenas introduções de novos conceitos, conhecimento sobre uma determinada ferramenta digital, para que essas pessoas comecem a se acostumar, se habituar e comecem a utilizar as ferramentas digitais. Os treinamentos ocorrem em várias frentes. O de operador de drones é um dos mais procurados. Eu acredito que o agronegócio, da agora para frente, vai ser isso, vai ser tecnologia, né? E agora eu estou me capacitando melhor para entrar no mercado, que é um mercado que eu acredito que está muito em expansão. Nessa fazenda, para continuar operando as máquinas ultra tecnológicas, a palavra de ordem é treinamento constante. Hoje em dia você não está meio atualizado, você não trabalha nessas máquinas, não. O Oscar também acompanha de perto toda essa revolução digital. Sempre que aparece essas máquinas, tem que estar fazendo curso, que aí cada vez está mudando, né? Sempre muda para melhor, né? Essa usina de álcool e açúcar vem investindo em conectividade e treinamento. 470 mil hectares de plantação são monitorados em tempo real.
Esse mundo tecnológico é um mundo sem volta, né? Quem caminhar por essa estrada, né, de formação em tecnologia, buscar conhecimento, realmente o mercado está muito aquecido e existe um déficit dessa mão de obra muito grande no nosso país. Hora de saber como fica o tempo nesse domingo com o Marcelo Pereira. Vamos a São Paulo, então. Oi, Marcelo, boa noite para você. Oi, Paulo Renato, boa noite para você, para Ana Luísa. Pois é, olha, o domingo vai ter um pouquinho de tudo por esse Brasil, viu? Chuva, frio e também um pouquinho de sol. Oi, pessoal, boa noite para vocês também. No Centro-Sul, o sol aparece nesse domingo, mas nas primeiras horas do dia as temperaturas ainda ficam baixas por causa de uma massa de ar frio que ainda circula pela região. Já no norte e nordeste, são os temporais que preocupam, principalmente aqui partindo de Alagoas, subindo pelo interior do nordeste até chegar no norte, entre o Pará e também o Amapá. Essa chuva fica concentrada entre as duas regiões. Dá só uma olhada nas capitais: São Luís, Belém, Macapá, Maceió e Teresina, com tarde abafada e com bastante chuva. Esses temporais estão sendo provocados por dois sistemas formados na costa nordestina. É esse ciclone aqui que deu origem a uma nova frente fria que está ajudando a despejar essa água nessas duas regiões. E onde é que o sol brilha forte e sem chuva, já que falamos de tanta água, né? Bom, partindo aqui da região norte, entre o Amazonas e o Acre, descendo pelo centro-oeste, passando pelo sudeste, até chegar no sul. Depois do norte do Rio até o sul da Bahia, áreas de tempo firme. Se o sol brilha para valer, a umidade despenca no interior do Brasil e é bem nessa região, partindo do Rio Grande do Sul até chegar na região norte, aqui no Amazonas e no Acre, com umidade entre 21% e 30%, o que indica atenção. Vamos ver as capitais mais quentes e secas desse domingo? Olha, Cuiabá, Rio Branco, Campo Grande e Porto Velho, com umidade entre 16% e 29%. Falando agora do frio, ele começa a se afastar do centro-sul, pelo menos em Porto Alegre e Curitiba, pouca chuva e até quarta-feira os termômetros vão subindo gradativamente. Paulistanos e cariocas também vão ver o sol de novo, com pouquíssima chuva na capital paulista e também na capital fluminense. E na quarta, 28 para São Paulo e 27 para o Rio de Janeiro. Vai dar para aproveitar. Bom domingo, pessoal. Paulo Renato, Ana Luísa, bom domingo para vocês também. Obrigada, Marcelo. Bom domingo para você. Bom domingo para todos nós. O consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da Covid no Brasil. O país registrou 688.419 óbitos desde o início da pandemia. O total de casos passa de 34.892.000. A média de mortes aparece em queda de 43%. Na última semana foram, em média, 39 óbitos por dia. A média de casos caiu 30% na comparação com 2 semanas atrás. São 3.845 casos por dia. Sobre a vacinação, 58,53% dos brasileiros com 12 anos ou mais já tomaram pelo menos uma dose de reforço. Você encontra outras informações em g1.com.br/coronavírus. A realidade virtual está ajudando no tratamento de crianças com câncer no hospital de referência no interior de São Paulo. Para a família do Jean, ele é um herói. Tem só 9 anos de vida e desde o ano passado enfrenta várias sessões de quimioterapia. Você passa por várias coisas novas, conhece várias pessoas, você chega bem recepcionado. O que é mais chato no tratamento? Furar, fazer um acesso. Mas dessa vez o tratamento do Jean ganhou um cenário diferente no Hospital de Amor em Barretos, interior de São Paulo. Ele foi um dos pacientes escolhidos para fazer parte de um projeto que usa a realidade virtual durante os procedimentos. O que você está vendo aí, Jean? Vários planetas, naves, pedras e tudo. E conforme você vai mexendo a cabeça... vai vendo os planetas. Você está no hospital? Não. As imagens dos games acompanham as sensações que fazem parte da rotina das crianças. Tá vindo a nuvem do geladinho? Tô. É? Tá vendo Nossa, o corpo tá um pouquinho geladinho. Isso! Nós seguimos os passos do procedimento. Então, nesse momento, se ela vai receber algo gelado, nós vamos trazer para ela um ambiente de gelado para ela. Se ela vai colocar uma abraçadeira da pressão, ela vai receber no jogo que ela está recebendo a abraçadeira do herói. Se ela está colocando
o oxímetro de pulso para ver a oxigenação dela do sangue. No jogo, ela está recebendo o Anel do Poder. Essa tecnologia faz parte do projeto Chamado do Herói, criado por médicos do hospital em parceria com uma empresa que desenvolve jogos. A gente consegue trazer músicas, sons, interação, história, narrativa. E a nossa ideia é fazer com que a criança se sinta realmente um super-herói. Como se trata de um procedimento médico, o uso dessa tecnologia tem que ser testado. E isso já aconteceu em 12 pacientes. A expectativa dos pesquisadores é que muito em breve esses óculos virem realidade em pelo menos 2.000 procedimentos feitos aqui no hospital. Até os corredores ganharam a presença de personagens usados no projeto. Toda vez que vem para cá o centro cirúrgico, ele é muito apreensivo. Então, quanto mais apreensiva a criança entra, mais apreensiva a gente fica. O Arthur gostou da viagem no espaço. Foi muito divertido. Nem percebi na hora que eu cheguei na sala de cirurgia. Os médicos já perceberam que o projeto está trazendo bons resultados no tratamento das crianças. Elas passam por um tratamento de câncer, um tratamento oncológico. Se ela é induzida feliz, ela acorda mais feliz, sem ansiedade, e isso só traz benefícios para ela, tanto nesse momento quanto a médio e a longo prazo. Depois do procedimento, ainda sonolento pela anestesia, o Jean não esqueceu a viagem ao espaço. A nota que você daria de 0 a 10? 10. Depois do intervalo, a volta do Papai Noel deve aquecer o comércio no Natal. E uma exposição celebra. Neste primeiro Natal sem as restrições da pandemia, os shoppings e centros de compras de todo o Brasil estão apostando na volta do Papai Noel. É a esperança dos comerciantes para impulsionar as vendas no fim do ano. Os últimos botões do casaco já estão sendo fechados. É um ano todo de espera para colocar essas botas, as luvas e esse gorro tão conhecido. Enquanto acerta os últimos detalhes, o público espera com ansiedade. A Alice tá que não se aguenta. Ele vai vir, né? Porque dezembro tá chegando e o Papai Noel tem que vir, né? Eu gosto dele, porque Natal é bem legal. E enfim, o Papai Noel chegou. Nesse shopping de Belo Horizonte, ele veio em grande estilo. A partir de agora, o Papai Noel vai aparecer cada vez mais para a garotada pelo Brasil afora. Esse Papai Noel aqui ainda tem muito trabalho pela frente. Ele assinou um contrato de 50 dias com o shopping, vai passar as tardes assim, ó, conversando com as crianças, tirando foto, ouvindo pedidos aí de presentes, fazendo a alegria de muita gente. Tanta espera não é à toa. O Papai Noel atrai muita gente, crianças que querem fazer um pedido, famílias que querem garantir aquela foto. No fim das contas, são pessoas que também acabam comprando e por isso os lojistas estão otimistas. Essa expectativa é um aumento de 15% nas vendas. Esse ano estamos sem restrições, o comércio, todo mundo está podendo se abraçar, reuniões familiares, amigo oculto. Então a gente está muito otimista, com ótimas expectativas. E dar vida ao bom velhinho é coisa séria, precisa até de preparação. Este ano, a Escola de Papai Noel do Brasil viu um aumento de 30% na procura pelo curso. Os alunos têm aulas de interpretação, improvisação, maquiagem. E esse ano ainda teve uma novidade, uma matéria nova, que é Libras, né? O trabalho dos Papai Noel, que eles têm no trono, as crianças vêm e ele não tem como responder. Então, eles aprenderam os primeiros toques de Libra, como responder, como falar do Papai Noel, né? Oh, 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 Feliz Natal! A cidade de São Paulo recebe neste fim de semana o maior festival de criatividade da América Latina, que voltou ao formato presencial. Foi só o Matheus colocar os óculos de realidade virtual para ir longe. Em poucos minutos com o equipamento, ele passou pela China, por cenários interativos, encontrou o amigo que também estava com os óculos, aprendeu e se divertiu. E aí, Matheus, você tá vendo meu desenho? Nossa, que legal! É difícil no começo se acostumar com os botões, mas depois que vai é bem divertido, vai dar pra ele legal. O que o Matheus viveu hoje foi uma experiência no metaverso. Um ambiente digital onde as pessoas podem interagir de diferentes formas e que é a
a aposta de modelo de negócio do Anders. A gente percebe que os usos ainda estão sendo descobertos, mas a gente já tem aplicação para a educação, para a indústria e na parte de saúde também temos trabalhado. O Anders é um dos mais de 100 expositores de um festival internacional de criatividade que acontece esse fim de semana em São Paulo. Tem oficinas, cursos, palestras, apresentações e produtos à venda. Esta é a 18ª edição do evento, que pretende incentivar a chamada economia criativa. Atualmente, este setor representa menos de 3% do PIB brasileiro, mas a expectativa é de crescimento nos próximos anos. A matéria-prima da economia criativa é o conhecimento. O que está em jogo é a capacidade que pessoas e empresas têm de inovar e gerar lucro com isso, o que pode estar relacionado à tecnologia, arte e até as formas mais tradicionais de trabalho. É uma tecnologia que está cada vez mais trazendo coisas boas, né? Evoluções positivas para toda a população. Então não é só a gente ser criativo no lápis e na caneta ali para fazer uma arte. A Denise e o Daniel trouxeram os filhos. A educação da criança tem que ser feita de uma forma diferente da nossa época. Então acho que é um jeito legal de ver coisas diferentes e estimular de uma forma criativa. A gente veio assistir algumas palestras, foi bem legal, falando também sobre o ambiente de trabalho, como melhorar a criatividade no ambiente de trabalho. Então achei que foi super legal, valeu a pena. A professora Juliana dá aulas de informática numa escola municipal na periferia de São Paulo. Hoje ela trouxe um grupo de alunos do ensino fundamental para conhecer o festival e ampliar horizontes. Eu quero ser designer de games. É uma coisa diferente, é uma coisa nova na nossa visão. Eu acho que esses novos caminhos que se abrem é algo assim sensacional. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os efeitos da medida provisória que adiava o pagamento de benefícios para o setor cultural. Em março, o Congresso aprovou 2 leis de incentivo ao setor. A Lei Paulo Gustavo, que prevê 4 bilhões de reais ainda este ano, e a Lei Aldir Blanc II, com pagamento anual de 3 bilhões de reais por 5 anos. Em maio, o presidente Jair Bolsonaro vetou as 2 leis. O Congresso derrubou o veto, mas Bolsonaro editou uma medida provisória adiando o início dos pagamentos para o ano que vem. Hoje, a ministra Carmen Lúcia atendeu a um pedido do partido Rede e suspendeu os efeitos dessa MP. A ministra considerou que, na prática, o governo fez uma espécie de veto indireto. A decisão vai ser analisada pelos outros ministros da Corte no plenário virtual na próxima terça. O Palácio do Planalto não se manifestou. Foi inaugurada hoje em São Paulo uma exposição que destaca a importância de personalidades negras na cultura e na história do Brasil. Uma galeria de gigantes, todos negros, todos referências para todo mundo. Elza Soares, Pelé, Clara Nunes, Chica da Silva. Gente que fez, que faz e que conta a história dos negros no Brasil. Nós não somos descendentes de escravos, como dizem os livros escolares. Nós somos descendentes de grandes civilizações africanas, de reinados fortes e poderosos, de reis, rainhas, príncipes e princesas. A exposição no Museu da Imagem e do Som de São Paulo homenageia 81 personalidades negras. O número não é por acaso. 81 era a idade do diretor fundador do Museu Afro-Brasil, Emanuel Araújo, que morreu em setembro. Lado a lado, famosos como Tim Maia e outros pouco conhecidos, como o artista circense Benjamin de Oliveira, que encantou o autor da tela. Até pela história dele ser parecida com a minha também, de ser de um extremo, de um lugar que tem pouca visibilidade e acaba se deparando com a arte praticamente na mesma idade e carrega isso para a vida. Vim aqui ver, realmente conhecer várias pessoas que eu também nunca tinha ouvido falar. E saber mais, né, da nossa memória, da nossa história. Por aqui não faltam conexões. Quer ver só? Nessa galeria também tem Emicida, um dos nossos maiores nomes do rap. O rap, que é um dos pilares da cultura hip hop, que está dentro do grande caldeirão da cultura negra. Outro pilar é justamente o grafite, que foi a forma de arte visual escolhida para retratar todos esses nomes. Dentro do museu teve gente que se sentiu a céu aberto.
Meio que parece uma coisa na rua, né? Meio que um beco de grafite. Nós, artistas periféricos, temos a necessidade de estar nesses espaços, nesses ambientes, porque a gente vê o quanto a periferia é rica, o quanto a periferia tem essa riqueza de talentos na música, na arte, no teatro, enfim, em todos os ramos da arte. A Mari é grafiteira há mais de 10 anos no Itaim Paulista, bairro do extremo leste de São Paulo. Nas periferias também que estão grandes personalidades negras que não são faladas, não são mostradas. Né? É o hip hop fazendo a junção entre a história da negritude, das pessoas negras, e a história do hip hop se juntando dentro de um museu. A seguir, os gols de sábado do Brasileirão. E a preparação da skatista Raíssa Leal. Amanhã, dentro do Esporte Espetacular, tem a transmissão ao vivo da final feminina da etapa que fecha a temporada da Liga Mundial de Skate Street. E uma brasileira é a favorita ao título. 3 vezes Raíssa Leal. Nessa temporada, 2022, ela ganhou as 3 primeiras etapas da Liga Mundial de Skate. A primeira, em Jacksonville, nos Estados Unidos. A Raíssa foi campeã na última manobra do dia. Raíssa Leal, você é a grande vencedora em Jacksonville! A segunda etapa, Seattle, também nos Estados Unidos. Mais uma vez, Raíssa garantiu o título com a pontuação da manobra final dela. Porque eu tava precisando de um cardiologista. Para poupar o coração, a Raíssa mudou a estratégia para a etapa seguinte. A terceira, Las Vegas, Estados Unidos. Raíssa começou com tudo e dominou a prova do início ao fim. Foi novamente campeã. A quarta e decisiva etapa da temporada é também a finalíssima do circuito mundial. E a disputa está acontecendo no Brasil até amanhã. Quem vencer nessa pista que foi montada na Arena Carioca 1 no Parque Olímpico do Rio de Janeiro será campeã mundial do skate street. Raíssa é a favorita. E o que fez a brasileira para se tornar dominante nessa modalidade? Deixou o tempo passar. Amadurecimento, com certeza. A Raíssa tinha 13 anos quando ganhou a medalha de prata na prova do street nas Olimpíadas de Tóquio. Agora, aos 14, enxerga as competições de uma maneira diferente. Que antes eu pensava muito, eu vou me divertir só dar minhas manobras, mas hoje eu estou muito focada. Eu quero um pódio agora, eu quero o primeiro lugar. A maturidade entra em tanto evento que você vai competir, em tantas viagens que você vai fazer, em tantas vezes que você teve que virar o campeonato na última manobra. Não é só o desenvolvimento da mente. O crescimento corporal também está ajudando a Raíssa. Do ano passado para cá, a skatista ganhou 12 centímetros de altura e 7 quilos. Então, cada vez mais que ela consegue desenvolver a parte muscular, a parte dos ossos, né, a estrutura do corpo, com certeza ela vai executar as manobras mais fáceis e vai pular escadas maiores, descer corrimão maior. Amanhã é a grande final da Liga Mundial de Skate Street. E a Raíssa está focada no objetivo? Ter aquele troféu com a coroinha em cima. Rumo ao topo do mundo. Além do skate, o Esporte Espetacular vai mostrar entrevistas com o técnico Tite, da seleção brasileira, e com o atacante Neymar. Amanhã, a Série B do Campeonato Brasileiro chega ao fim, com muita emoção ainda em jogo. 4 torcidas, 2 vagas. Cruzeiro e Grêmio já se garantiram na Série A de 2023. O Bahia é o terceiro colocado e só precisa de um empate fora de casa contra o CRB para assegurar o acesso. Eu quero subir, então não se desanime, que o objetivo está perto, só falta uma rodada. Para o Sport, a volta é mais complicada. Tem que vencer o Vila Nova em Goiânia e tirar uma diferença de 7 gols para o Bahia. E tudo isso pode ser em vão, caso o clube perca os pontos do empate com o Vasco há 3 semanas. O julgamento por invasão de campo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva chegou a ser adiado, mas foi remarcado para a próxima quarta-feira. Mas talvez a partida mais atraente, ao menos do ponto de vista emocional, seja aquela que acabou se tornando um confronto direto pela vaga na última rodada. Algo inédito na Série B, desde que o sistema por pontos corridos foi adotado em 2006. Desde a 7ª rodada, entre os 4 primeiros, na zona de acesso, o Vasco viu ruir uma vantagem que foi de 9 pontos para o 5º colocado. O ituano, que jamais disputou a primeira divisão do Brasileirão, fez a melhor campanha do segundo turno e está a uma vitória de subir, deixando o adversário mais um ano longe da elite.
Desde que aqui assumimos, nunca colocamos limite, nunca colocamos teto, né? Sempre permitimos sonhar com o pé no chão, mas sonhar. Respeitamos o adversário, mas temos total confiança e vamos trabalhar muito para alcançar o nosso objetivo. O Vasco garante o acesso se vencer ou empatar. Pode subir até com derrota, desde que o Bahia também perca, por 2 ou mais gols de diferença em relação ao placar do Vasco. A rodada ainda define o último rebaixado à Série C. Novo Horizontino e CSA disputam a permanência. As 5 partidas que definem acessos e descenso acontecem no mesmo horário. Amanhã, 6h30 da tarde, no horário de Brasília. 90 minutos de um sobe e desce nos batimentos cardíacos nessa rodada decisiva da Série B. Hoje a Série B teve 2 jogos. Vamos aos gols. O Criciúma recebeu o Tombense e no rebote do goleiro, o Igor estava no lugar certo para marcar. Criciúma 1-0. Lohan de cabeça fechou a vitória, 2-0. E o Londrina foi a São Luís e abriu o placar contra o Sampaio Corrêa com Matheus Lucas. Mas o Igor Catatal empatou. E depois garantiu a virada. Sampaio Corrêa 2-1. Pela Série A, o Fluminense derrotou o São Paulo com um show do artilheiro Cano. O jogo foi no Maracanã e o São Paulo saiu na frente com esse belo gol de Luciano. Mas aí apareceu o Cano. Primeiro, ele empatou. Depois, fez o gol da virada do Fluminense. E ainda marcou o terceiro. É o artilheiro do Brasileirão com 24 gols. Fluminense 3-1. Na Arena Barueri, o Marcos Leonardo, de pênalti, fez 1-0 para o Santos, em cima do Avaí. E o Ranielli empatou, 1-1. O goleiro Cleiton, do Bragantino, saiu jogando errado. E o Juninho fez 1-0 para o América Mineiro. Luan Cândido empatou de pênalti. Henrique Almeida fez o segundo do América. De pênalti, Everaldo marcou o terceiro. Juninho fechou a goleada. Placar final 4-1. Goiás e Juventude em Goiânia. Nicolas fez o gol do Goiás. Final 1-0. O Jornal Nacional termina aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, um ótimo domingo. Olá galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Galera, estou ainda em Michigan aqui. Galera, eu tô indo para o local aqui mostrar para vocês onde eu peguei os bagre azul aí. Tem bastante bagre grande aí, galera. Lembrando que a isca para os bagre tem que ser bastante funda. Em direção aqui onde eu tô indo, vocês veem que tem uma lancha logo à frente ali. Também ali encontra os estujão, galera. Depois eu vou estar mostrando ponto a ponto para vocês aí os spawning dos peixes. Mais uma coisa que eu vou passar aqui para vocês, galera. Para quem tá com level baixo, não adianta vir aqui, galera, com cesto pequeno, por conta que a licença expandida aqui é muito cara, é 8 conto para você pagar aí para passar a diária. Para quem vai ficar jogando, né, vai colar direto ali no jogo e vai ter tempo para jogar, vale a pena já, mesmo com cesto pequeno. Agora para mim que compro a licença expandida de 24 horas, aí eu jogo uma horinha agora e só vou poder jogar no outro dia. Então assim, quando eu voltar, galera, para fazer a outra game aqui, já vai ter expirado, né? Já vai ter terminado aí a nossa licença. Então aí não vai valer muito a pena por conta que fica muito caro, né? Então para quem quer vir aqui e ainda não tem equipamento suficiente aí para poder vir, né, com um equipamento mais resistente, com um cesto maior, e quiser gastar alguma grana no jogo, né, aconselho que compre alguma pack aí se você tem um level baixo. Se você tem um level alto, não, isso aí com certeza essa dica aqui só vai servir mais para quem tem level baixo. Aqui foram os locais onde eu joguei aqui, encontrei alguns bagre azul. Eu gravei um aí que eu pesquei de cima do barco, né? Até porque meu equipamento fraquinho só dá conta de puxar se estiver no barco, galera. Porque tem uns aí
que não adianta, ele vai ficar tomando linha, você vai perder um tempão tentando arrastar o peixe. E com barco não, o barco a gente deixa desancorado, não ancora, galera. Se ancorar, aí você vai ficar a mesma coisa de estar na plataforma. Deixa ele desancorado, que assim que o peixe for correndo aí, a gente vai correndo. Dá umas capotadas do barco, né? Mas a gente ainda ganha desafios com isso. Então peguei esse aqui, fiz o vídeo para mostrar para vocês um dos bagres que eu peguei aqui, próximo à plataforma. E a ideia é essa, galera. Quem quer vir, se não tiver uma PEC aí, quiser vir participar aqui, jogar no Michigan, tem que vir com um saco de peixe grande. Então se você não tem, aí fica bem difícil, vai sofrer igual eu tô sofrendo aqui, galera. Eu tô perdendo de ganhar grana, soltando muito peixe. Vou te dar a ideia aqui, eu soltei muito cirulo aí do evento, que custa uma grana alta, né, galera? E eu fui obrigado a soltar aí. Dava pra mim farmar bastante com eles, peguei bastante. Ó, o Lúcio, o europeu e o amescrado é um dos favoritos aqui pra gente que tá com level baixo pegar, que eles cabem no cesto, né? Esse aqui não coube, ó, 1.400 de grana aí, galera, de cash aí, foi jogado fora por conta que não consegui colocar no cesto. Então aí, eu tô sofrendo nessas séries aí, né, de desvantagem de vir pra esse mapa com equipamentos e cestos, né, do level 30. Ó, pegamos aqui mais um cirulo, galera, aí. Esse eu não adiantei o vídeo, não acelerei o vídeo, deixei o vídeo em modo normal mesmo, para vocês verem como que eu puxo aqui, na maior calma aqui, né, para puxar o cirulo. Peguei ele em média de 31 quilos e tô puxando normalmente, sossegado, ó. Olha ele aí, ó. E esse peixe briga muito, galera, o peixe do evento. Então eu tirei ele para fora aí na maior calma, que seria um peixe bem agressivo, né, para tirar. Eu peixei com 2,4 kg e pouca, né? 2 quilos, ó, 2 quilos, confundi com a grana. 2.448 em cash aí, galera, ó. Vai ter que ser jogado fora aí. Mas eu não vou dar ousadia não, vou soltar ele ali na terra. Você não vai voltar para água não, seu danadinho. Ó, galera, vocês vão vendo aí que desvantagem para vir com equipamento fraquinho aí, né, galera? Esse cesto pequeno, vou ter que soltar esse peixão aqui com 2,4 kg. Então valeu, um abraço, fique com Deus. Era para mostrar mais o desafio que a gente tá sofrendo aí. Então tchau, gente.